trabalhou com algum jogador como treinador que você tem olhado e falado, puta que pariu, esse cara... Porque assim, a gente tem uma discussão de saudosista, né? Eu sou mesmo, que eu seja um pouco mais novo que você, eu sou saudosista. Eu acho que o futebol tecnicamente piorou demais. Muito. Demais. Muito. O cara que é jogador hoje, camisa 10 de um time, seria reserva de um time mediano. Muito. Eu costumo falar até para o meu grupo, hoje em dia que eu trabalho, eu falei, futebol muito era na minha geração, porque qualquer treinador da seleção brasileira era chamado de burro, porque tinham tantos craques e ele só podia levar 22. Você vê que na minha geração tinha jogos assim no Morumbi, Mineirão, Maracanã, a torcida ia para ver o time da casa e o adversário. Sim. Pelos craques que tinham. Então, basicamente naquela época tinham 3, 4 craques em cada clube. Hoje em dia está difícil. Hoje em dia é mais a força física. E não é brasileiro, né? Se você parar para olhar no mundo, você vai falar, o Campeonato Brasileiro de 87 devia ter, jogando o Campeonato Brasileiro, sei lá, 15 craques. Craque, tá? Tô botando na nata. Não tô nem botando aquele jogador que é muito bom, não. No Brasil. Mas o que eu falo, tinham craques e tirando os craques, tinha os grandes jogadores. É que eu falava. Eu não tô botando Pita, por exemplo, como craque. Muito disputado. Tô botando Pita no segundo escalão, entendeu? Tô fazendo... Aí você vai pro mundo, você tinha, lá no Campeonato Italiano tinha 15. Meu irmão, se tu achar 4, 5 craques no mundo hoje... Hoje em dia tá difícil. Tá fazendo esforço do caralho. Tá difícil. Tanto que os mesmos dois caras ganham a mesma coisa. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Tanto é que o Cristiano Ronaldo e o Messi ficaram brigando aí quanto tempo? Que loucura. No bom sentido, né? Pra ganhar a bola de ouro, por quê? E nesse intervalo ganha o Modric, que não é nada de absurdo. Né? E o Lewandowski, né? E agora o Benzema. Esse ano, o Benzema com 34 anos ganhou a bola de ouro dele. Pois é. É muito difícil mesmo. Aí eu te falo. E aí? Então, eu sou saudosista. Eu olho para trás e fico... Para mim, o futebol foi uma coisa espetacularmente melhor porque privilegiava a técnica e não o físico e etc. Mas você hoje conseguiu trabalhar com algum jogador que tenha te surpreendido tecnicamente ao ponto de você falar, cara, esse filho da puta que jogaria na minha época, ele é tão bom que ele é, ou você não viu nada parecido com o que você já viveu? Não, na minha época, claro que tem alguns jogadores que jogariam na minha época. Nós temos alguns, são poucos, entendeu? Mas se você pegar alguns jogadores do Palmeiras hoje, do Atlético, do Flamengo, jogariam na época, sim. Jogariam. Pegam bota aí uns 3, 4 times, jogadores do Flamengo, do Atlético e do Palmeiras, 3, 4 de cada clube, na minha época jogariam. Você foi treinador do Romário. Mas você vê quantos jogadores nós temos no Brasil, para você, bota aí, pelo menos é uma opinião minha, uns 10 jogariam na minha geração de hoje, desses clubes. Você não está falando nem da seleção, você está falando da... Não, estou falando... Da seleção provavelmente, não. Quase nenhum. Só o Neymar, o Neymar acho que você... Sim, o Neymar, sim. Não, na seleção também nós temos uns jogadores interessantes, eu digo, mas na minha época era uma geração que brotava craques, brotava grandes jogadores, entendeu? Hoje está difícil. Você vê, a maior prova que você vê que hoje em dia na seleção brasileira tem posições que você não tem jogador. Até hoje, quem é o titular dessa posição aqui? Você ainda fica meio... Por quê? Porque tá difícil de aparecer jogadores. Não tem batedor de falta no Brasil, Renato. Pois é. Antigamente tinha fila. Antigamente tinha fila. Tinha fila para bater. E falta não tem justificativa, é falta de técnica. Hoje em dia é difícil. É difícil. Puxado. É puxado.